Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. Gostaria de mais uma vez continuar compartilhando com vocês as experiências, as lições que nós podemos aprender nas tentações de Jesus. Já fizemos vídeos iniciais e agora gostaríamos de continuar nesse assunto. E eu gostaria de ler, para nós começarmos, Mateus capítulo 4, versos 5 até o 7, que diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente percebe aqui uma mudança na ação de Satanás em relação ao que ele tinha feito na primeira tentação. Como ele viu que Jesus respondeu com o está escrito, agora ele começa, também citando um está escrito, mas nós vamos dizer aqui que ele citou a palavra de Deus entre aspas. Talvez muitos não saibam, mas esse texto que ele citou está no Salmo 91, verso 11 e 12. E aí eu queria ler o texto aqui para você notar que tem uma pequena diferença entre o que ele falou e o que está na palavra de Deus. Diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você percebeu a diferença? Se você não percebeu, dá um pause aqui no vídeo, vai lá em Mateus 4, compara aqui com o Salmo 91 para você perceber uma diferença aí entre o que Satanás citou e o que está na palavra de Deus. E aí a gente vai comentar já essa diferença aqui entre o que ele falou, tá bom? Vamos então compartilhar algumas coisas que nós podemos aprender aqui com a primeira tentação de Jesus. A primeira delas é que Satanás ele queria colocar Cristo, e ele tenta fazer isso com cada um de nós também, em um campo perigoso, que é o campo de nós provarmos, mas o melhor termo que a gente poderia colocar aqui é tentar ao nosso Deus, querendo nos levar a fazer algo que Deus ele não deseja que a gente faça e que ele também não pediu que a gente fizesse, ok? Então, quando a gente tem uma atitude dessa, a gente está se colocando em um perigo desnecessário. Você pode imaginar ali a cena de Cristo, na tentação. Se ele se jogasse, estaria se colocando em um perigo desnecessário, onde Deus, quando a gente toma essa atitude, ele acaba não intervindo para nos proteger, porque essa atitude nossa revela presunção de nossa parte, ok? Deus ele não se agrada disso. Antes de nós sermos presunçosos, o Senhor deseja que a gente permaneça no caminho da obediência. A gente pode lembrar, por exemplo, de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles acabaram comendo o fruto por achar que Deus ele era misericordioso demais para expulsá-los do jardim, e isso foi presunção, porque eles deixaram de obedecer uma ordem clara do Senhor, achando que Deus não ia fazer algo por causa de uma outra suposta promessa ou atributo do seu caráter. Então, primeiro, eles se colocaram sem necessidade em uma situação de perigo, eles não permaneceram no campo da obediência a Deus, e aí qual foi o resultado disso? Foi a queda, foi o pecado. Então a presunção, ela acaba desagradando ao Senhor, nos tirando do caminho que ele deseja que a gente fique, e isso acaba retirando de nós a sua proteção, porque o caminho da presunção não é algo desejável a ele. A gente acaba caminhando sozinho, e assim como Adão e Eva, o resultado acaba sendo a queda. Então a primeira lição que a gente pode aprender aqui inicialmente, olha só: não ande na beira do precipício sem necessidade. Mantenha-se em um campo seguro, e como nós falamos aqui, esse campo é a obediência, ok? Uma outra coisa que a gente pode destacar aqui na cena da segunda tentação de Jesus é que Satanás ele fala para Cristo assim, atira-te daqui abaixo, Por que ele mesmo não empurrou Jesus?
Aqui tem algo interessante para a gente aprender também. Satanás, ele tem toda a autonomia e liberdade para ele nos instigar, ele criar situações, ele tentar nos induzir a cair, mas ele não pode nos forçar a cair em pecado. A quem pertence essa decisão? A cada um de nós. Por algo que você conhece, que nós chamamos de livre arbítrio. A decisão sempre é nossa e Satanás ele não pode ferir isso, a nossa decisão, a nossa escolha. Se ele tivesse empurrado a Cristo, certamente Deus iria intervir para salvá-lo, mas aí a gente precisa entender a diferença entre a presunção, eu me jogar para querer que Deus me proteja, para provar que Deus está comigo, eu tenho poder, ou a diferença da outra questão é eu entrar em uma situação de perigo e o Senhor assim, aí sim, ele vai para cuidar de mim, ok? Se Cristo não aceitasse a sugestão de Satanás, ele não poderia, por nenhuma força no universo, Satanás poderia vencer a Cristo ou obrigá-lo a pecar. Então, enquanto Cristo se mantivesse no campo da proteção divina e ali exercendo o seu livre-arbítrio de querer obedecer, ele estaria seguro. Aqui tem uma segunda lição para a gente, né? Satanás ele não pode forçar a gente a pecar. A quem pertence essa decisão? A cada um de nós. E aí, gente, a gente pode comentar sobre isso, né? Mas tá, se a decisão é nossa, por que tantas vezes eu caio? Satanás ele conhece as nossas fraquezas, né? Ele tem os seus agentes que estão ali conosco, conhece os nossos pontos fracos e eles colocam essas situações justamente pra gente. Só que a decisão, ela pertence a gente está aprendendo isso aqui agora. Talvez o problema seja que a gente não tenha domínio próprio o bastante, a gente não tenha a atitude correta quando nós somos tentados. E por isso a gente precisa olhar para como Jesus agiu na tentação, para que quando a gente passe por uma situação semelhante, a gente tenha a mesma atitude e a gente possa obter vitórias quando a gente enfrentar essas situações, ok? Voltando àquilo que nós falamos no início sobre o trecho que Satanás omitiu ali, quando ele, entre aspas, citou o texto bíblico, você conseguiu identificar aí? Ele omitiu a parte que fala assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nos caminhos de quem? Nos caminhos de Deus. Então, a promessa de Deus aqui, e a gente falou isso no estudo anterior, as promessas de Deus, elas todas estão à nossa disposição para que nós possamos usá-las. A promessa de Deus é que a gente vai ser guardado, nós seremos guardados enquanto estivermos nos caminhos de Deus. Lembre, fuja da presunção. A presunção não é esse caminho. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 125, comentando essa cena aqui, diz assim, ó: Jesus não se colocaria sem que isso lhe fosse ordenado em uma situação que tornasse necessária a interposição do Pai para o salvar da morte. Obediência deve vir antes da presunção, ok? Por exemplo, se eu me coloco em risco na pandemia, se eu saio para jogar um futebol, eu não posso esperar que Deus vai agir para ele me livrar de pegar o vírus. Eu sei que eu estou me colocando em perigo desnecessário e que talvez essa não seja a melhor atitude para eu tomar, ok? Então, se eu ficar doente, depois eu não vou reclamar: ah, Senhor, o Senhor não me protege e tal. Eu fui presunçoso, ok? Então, a primeira atitude do cristão é a obediência. E essa é a terceira lição que a gente pode aprender aqui. Permaneça no caminho da obediência. E aí, então, você vai ter a promessa do Senhor ativa, de Ele te guardar em todos os teus caminhos, ok? Mais uma coisa que a gente pode comentar aqui é a resposta que o próprio Jesus deu a Satanás, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito isso. E de onde que Jesus tirou isso? Ele tirou de uma cena que aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés e o povo de Israel. Uma daquelas cenas em que Moisés tirou a água da rocha, né? O povo reclamando ali. E lá no texto do Antigo Testamento, lá fala
que o povo chegou para Moisés e ele reclamou assim: a gente está morrendo de sede, o Senhor está no meio de nós ou não? Né? Agora veja que absurdo essa declaração. Se você pegar alguns capítulos anteriores, você vai ver que inúmeras vezes Deus ele já tinha manifestado de formas sobrenaturais que ele estava no meio do povo. E agora por que o povo está duvidando? O problema estava no povo, né? Porque Deus, eu queria ler com vocês duas passagens aqui que nos falam muito forte sobre o caráter dele. A primeira é Malaquias capítulo 3, verso 6, fala assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus permanece o mesmo e a sua palavra, ela dura eternamente. Então, porque eles eram incrédulos, porque eles não tinham fé, eles quiseram tentar, eles quiseram provar a Deus. Entende? E o Senhor não abandona o seu povo, né? Veja Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Olha só, essa passagem é fantástica. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Você entende isso, querido? Então, a gente está falando aqui de alguém que é diferente de nós. Ele, se uma vez esteve conosco, ele permanecerá conosco para sempre. Enquanto nós estivermos em seus caminhos, fazendo a sua vontade, ele estará conosco, nos guardando e nos abençoando. Satanás começou essa segunda tentação muito semelhante à forma como ele começou a primeira. Se tu és o Filho de Deus. E você lembra que antes da tentação, Jesus tinha sido batizado e quando ele saiu da água, o que ele ouviu do céu? Ele ouviu a palavra de Deus dizendo: tu és o meu filho amado. Então eu passo um tempo e agora eu passo a duvidar porque eu não estou mais ouvindo todo segundo que Deus está falando para mim que eu sou filho dele, agora eu começo a duvidar. Jesus não fez isso. Uma vez ouvida a palavra de Deus, uma vez sabendo que Deus não mente, que ele não muda, que ele não é homem para que minta, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele. E ele não precisava ser presunçoso de querer provar a Deus para saber se realmente o Senhor estava com ele. Isso é algo que a gente precisa aprender. Porque às vezes na nossa vida, de altos e baixos, tem momentos que a gente acha que o Senhor ele nos abandonou. E nós precisamos levar essa lição aqui para a nossa vida na prática. Esse é o grande objetivo, que as lições aqui elas se tornem práticas, ok? No livro Desejado de Todas as Nações, página 126, nos diz assim, ó: não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre a sua palavra, mas por que as cumpre? Não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. E agora eu vou deixar esse texto um pouco aí na tela para você refletir sobre ele. A quarta lição que nós podemos aprender aqui é a seguinte: nunca duvide que o Senhor está com você se pelo menos uma vez na sua vida você já teve a certeza que Ele estava ao teu lado. Nunca mais duvide disso. O Senhor permanece sempre contigo. A gente precisa clamar a Ele por socorro. Não pedir: Senhor, o Senhor ainda está comigo? Entende? Há uma diferença aí. E aí eu queria fazer essa diferenciação também entre a questão da fé e da presunção, né? Veja esses conceitos. A fé, ela clama as promessas de Deus e ela se mantém em obediência. E a presunção, ela clama as promessas, mas ela usa essas promessas como escape para ela transgredir ao que o próprio Deus diz. Então Deus ele fala assim: olha, não vá por ali. Aí eu, presunçoso, vou e digo: eu vou, porque Deus ele fala na Bíblia que ele é meu refúgio e fortaleza. Entendem? Esse não é um caminho que nós devemos seguir. E aí se o inimigo consegue nos levar para o caminho da presunção, ele sabe que vai obter a vitória. Então Deus quer que a gente se mantenha em obediência. E aí alguém pergunta: tá, mas aí quando eu caio? Aí está se falando de redenção, e redenção, justificação, é um outro assunto a ser tratado em outro vídeo. Aqui a gente está falando do processo pré-queda.
antes da queda, permaneça no caminho da obediência. Esse é o ideal, é aqui onde Deus quer que a gente permaneça, ok? Então, há duas armas importantes que podem nos ajudar quando a gente enfrentar situações de tentação. A primeira delas é a oração, pedir a ajuda de Deus, ok? E a segunda é meditação na palavra, não ler, mas estudar a palavra de Deus de tal forma que quando a tentação vier à mente, Ellen White chega a comentar assim, construa um muro de passagens ao seu redor, para que quando você for tentado, elas possam te ajudar a se proteger. Assim como fez Jesus, está escrito, eu não sou tentado além daquilo que eu posso suportar. 1 Coríntios 10:13. Então isso nos ajuda muito, né? Olha só, muitas vezes nós somos desanimados quando nós somos tentados. Mas o que diz Mateus capítulo 4, verso 1? Vamos ler essa passagem? Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Sim, exatamente. Quando Deus ele faz algo, ele sempre faz visando o nosso bem. E aí eu vou adiantar aqui algo que eu tinha colocado para falar no final. Você precisa lembrar como foi que Jesus saiu do deserto da tentação. Ah, mas o Espírito Santo vai me levar para eu ser tentado? Aí eu vou citar agora, ler na íntegra a passagem que agora há pouco eu falei de cabeça. 1 Coríntios 10:13. Fala assim, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é possível o Espírito ter conduzido Cristo ao deserto para ser tentado? Sim, porque Deus ele não permite a gente ser tentado além do que podemos suportar. Aquela situação que a gente enfrenta, a gente pode vencer. E Deus sempre tem um propósito para o bem em cima dessas situações. Queria ler também Salmos 50, verso 14 e 15. Salmos 50, verso 14 e 15, diz assim, ó. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Seja obediente. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, muito mais do que situações de desespero e de queda, provações, tentações podem ser situações de livramento da parte de Deus, situações para a glória de Deus. Analise comigo como foi que Jesus saiu do deserto cheio do Espírito Santo, em maior comunhão com Deus. Então, se você não se colocou no caminho da tentação, se você escolheu não ceder, Deus ele está atuando para usar aquela situação para o seu bem, para te fortalecer, para te ajudar a criar uma casca cristã na tua vida espiritual que vai te ajudar a enfrentar as dificuldades. A última lição então que eu quero deixar aqui pra gente nessa segunda tentação de Jesus é que as provações são a escola de Deus para nos fortalecer espiritualmente. Que nós possamos buscar crescer em conhecimento, crescer no estudo, na meditação da palavra de Deus, para que a gente possa levar para a nossa vida prática essas lições e quando o inimigo tentar, nós possamos estar fortalecidos para vencê-los em nome de Cristo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Cada dia posso ver, perceber em